Amém, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Gerson Luiz, que mais uma vez está com vocês nesta noite para ministrar a palavra de Deus. Aleluia. Quero mandar um abraço a todos os irmãos que estão ligadinhos conosco nesta programação Minha Vida Está Escondida em Deus, pela programação da Rádio Quero Adorar, pelo Facebook, pela live também. Estamos aqui mais uma noite de vitória, noite de bênção, noite de milagre, noite chuvosa também, que é tarde chuvosa, já tivemos hoje, né? E com probabilidade de mais chuva. Graças a Deus por isso, nosso Deus é maravilhoso, né, irmãos? Aleluia. E eu quero assim agradecer a todos que estão conosco, né, irmãos? Em todos os cultos que nós estamos trazendo. Quero agradecer a todos os irmãos, né? Irmão Davi também está conosco aí. Que Deus abençoe tua vida, aleluia. E a tua família também, meu querido, aleluia, Jesus. Irmão Crodemir e tantos mais irmãos que têm nos acompanhado pela live, né? Eu quero agradecer a todos vocês do fundo do coração, meus amados, porque Deus, aleluia, tem bênção para nós nesta noite, meus amados irmãos. E nós vamos assim já ler a palavra de Deus que está registrado no livro de Isaías, no capítulo 53, aleluia, Jesus. Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisadas fomos sarados, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, irmão Lúcio, aleluia. Que Deus possa visitar a tua casa e a tua família, aleluia, Jesus. Irmãos, nesta mensagem aqui, qual Deus trouxe para nós, aleluia, eu meditando nesta mensagem, irmãos, às vezes me dá até uma certa tristeza, aleluia, de ver, aleluia, os acontecimentos que ocorreram antes da vinda de Cristo. Porque essa leitura que nós acabamos de ler aqui foi trazida pelo profeta Isaías há 700 a 750 anos antes de Jesus vir à terra, aleluia. Então já estava tudo previsto acontecer como aconteceu. Já tinha uma previsão do acontecimento futuro antes do futuro chegar. Aleluia, Jesus. Isso claramente que não era para nós gentil, era para o povo judeu, era para o povo de Israel. Era para o povo que Deus tirou lá do Egito, do sofrimento, da escravidão, para adorar a Ele. Aleluia, Jesus. E Deus tirou aquele povo para que pudessem adorar a Deus. E foi profetizado há 700 a 750 anos que Jesus viria e seria desprezado pela nação de Israel. Aleluia, Jesus. Mas o que mais me entristece, irmãos, aleluia, não é ver o que Jesus foi rejeitado pelo povo escolhido dele, não. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos chegar lá. Vamos primeiro falar aqui do que aconteceu, né? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quer dizer, os profetas do passado, os patriarcas, os profetas, os juízes, todos aqueles homens de Deus anunciaram a Jesus Cristo, trouxeram uma palavra de Jesus Cristo para aquela nação, pregaram o evangelho santo, verdadeiro, puro, para aquela nação israelita, para os judeus. E aqueles homens, mesmo sabendo da soberania de Deus, do poder que havia em Deus, além do Deus que eles rejeitaram, mesmo sabendo de tudo isso, ainda desprezaram o nosso Deus, aleluia.
Então, irmão, o que a gente imagina para os dias de hoje, irmão, é que nós, povo gentil, estamos fazendo exatamente a mesma coisa, exatamente igual como fazia ou como fizeram os judeus com Jesus. Rejeitaram a Cristo. E aí o profeta diz: quem, aleluia, deu crédito à nossa pregação? Quer dizer, aqueles homens, eles pregavam a palavra de Deus. Eles sofreram pelo Evangelho, eles morreram pelo Evangelho, expandiram o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, aleluia, para que as pessoas pudessem entender, aleluia, Deus, que Deus tinha um compromisso com aquele povo. Eles levaram esta palavra para que o povo pudesse entender que eles não precisavam de ficar sofrendo, eles não precisavam ficar na tormenta, eles não precisavam ficar sem esperança. Aleluia, Jesus. Eles não precisavam passar por tudo o que passaram, meus amados irmãos, aleluia. Mas o homem, por ter um coração duro, um coração de pedra, um coração endurecido, aleluia, ele prefere ficar, aleluia, fazendo as coisas erradas, fazendo as coisas que não agradam ao Senhor, do que servir a Deus, aleluia. Mesmo sabendo das promessas que Deus tem para nós, aleluia. Deus abençoe, irmão Claudemir, seja bem-vindo, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na tua casa, na tua família, em nome de Jesus Cristo, aleluia. E aquele povo não entendia, irmãos, que Deus tinha um plano muito grande, muito maravilhoso na vida deles. E Deus tinha algo a realizar na vida daquela nação, irmãos, aleluia, que era coisa linda. Era um plano de salvação, mas não era só a salvação que é o principal, claro, mas também tinha plano de exaltar aquela nação, de fazer com que aquele povo fosse um povo abençoado, fosse um povo grande diante de todos os povos. Aleluia, Jesus. E Deus, aleluia, fez tudo isso na verdade, aleluia, mas Deus queria uma resposta daquele povo. Deus queria que aquele povo se achegasse a Deus, que procurasse a presença de Deus, aleluia, para que Deus pudesse morar com eles, aleluia, ter uma intimidade com eles. Mas aquele povo não queria intimidade com Deus. Aquela nação não queria compromisso com Deus. Aquela nação, aleluia, de Israel não queria levar a coisa séria. Eles preferiam, aleluia, fazer as coisas do seus próprios jeitos. Queriam obedecer os seus próprios mandamentos. Queriam ter as suas próprias regras. E até mesmo os seus próprios reis, aleluia, para que o governasse, aleluia. Irmãos, Deus já era um rei soberano. Deus já era um Deus que tinha poder no céu e na terra. Um Deus que mostrou para aquele povo o poder dele quando tirou, aleluia, o povo de Deus lá do Egito, lá das mãos, das garras de Faraó. Um povo que vivia oprimido, desamparado, sofrendo, aleluia. Mas Deus foi lá e mostrou para aquele povo que Deus o amava eles, que Deus amava aquela nação, que Deus tinha um plano na vida daquelas pessoas. Deus mostrou tudo isso para eles, mas isso tudo não bastou. Não bastaram as promessas de Deus, não bastaram, aleluia, as grandes maravilhas que Deus fez no meio deles, aleluia, nada disso bastaram. E isso, irmãos, é motivo de tristeza para nós. Não por Jesus, aleluia, claro que não, por Deus também não, porque Deus fez o que tinha que ser feito, Jesus também fez o que tinha que ser feito. Mas o que entristece, irmão, é ver como Jesus, como Deus pode ser tão rejeitado naquela época e como ele é tão rejeitado nos dias de hoje também. Isso entristece o coração de Deus, entristece o coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entristece os nossos corações também, meus amados. Eu, quando começo a pensar nessa situação, mas eu fico triste de ver o quanto as pessoas rejeitam a Jesus Cristo nos dias de hoje. Quer dizer, tudo que o povo fez no passado, os judeus fizeram no passado, nós estamos pegando isso como exemplo, aleluia, e fazendo o mesmo. Mas não foi esse o exemplo que ele deixou para nós. Ele deixou um exemplo de amor, de caridade.
Um exemplo, irmãos, para nós amarmos os outros, aleluia, para amar o nosso próximo. Ele deixou um exemplo para nós, se for preciso morrer pela palavra, morrer por Cristo, nós deveríamos morrer também. Deus deixou vários exemplos, várias pessoas como espelho para nós, mas nós sempre procuramos pegar exemplo e se espelhar em pessoas que não tem nada de Deus na vida dele. As pessoas preferem pegar pessoas, aleluia, que falem bem ou que pronunciam bem, só porque tem um bom vocabulário, um bom estudo e acha que ele é o tal, e a pessoa se espelha nesse tipo de pessoa. Não, irmão, nós temos que se espelhar na palavra de Deus. É no livro sagrado que nós temos que se espelhar a nossa vida, aleluia, porque aqui nós temos Cristo como nosso espelho. Foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos tirou da maldição e também nos tirou, aleluia, da condenação eterna, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra nunca foi deixada de pregar, irmãos. Por isso o profeta que veio 700 anos antes de Cristo já profetizava: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito, irmãos, à pregação daqueles homens? Quer dizer, por que já Israel, uma boa parte deles ficaram de fora da salvação e até hoje estão de fora dos planos de Deus? Por quê? Porque rejeitaram esta palavra. Porque rejeitaram o momento em que Deus estava falando com eles. Rejeitaram a presença de Deus na vida deles, o que era quase que impossível acontecer, o que é rejeitar a presença de Deus. Irmão, nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é tudo, irmão. Nós podemos perder tudo nessa vida, perder todos nessa vida, mas não podemos perder a presença de Deus. Jamais, irmãos, não podemos perder a presença de Deus na nossa vida. Nós temos que lutar contra tudo e contra tudo para que a palavra de Deus permaneça fiel até o fim. Nós precisamos entender, irmão, que nós não somos homens natural, nós somos homens de Deus, homens de Cristo, aleluia, Jesus. E nós precisamos desta palavra maravilhosa para levar o Evangelho Santo, para que as pessoas venham crer que o nosso Deus, Ele ainda vive, Ele é verdadeiro, Ele é santo. Deus abençoe você, meu irmão Bruno, Leandro. Que Deus abençoe tua vida e seja bem-vindo também conosco, aleluia. Estamos nesta noite trazendo mais uma palavra de Cristo aos nossos corações, porque nós precisamos, aleluia, desta palavra para sobreviver. O homem não sobrevive sem esta palavra. O homem não sobrevive sem a presença de Deus. O homem não pode fazer nada se Deus não estiver com ele. Mas aquela nação rejeitou a Cristo, a nação dos judeus rejeitaram a Cristo, aleluia, quando Cristo veio para eles, aleluia. E como disse, irmãos, o que mais entristece, aleluia, de saber que eles rejeitaram e foram rejeitados, e nós estamos se espelhando neles também. Estamos fazendo exatamente o que eles fizeram, aleluia, e não é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer que nós buscamos conhecimento, que nós buscamos renovo na palavra, que nós buscamos santificação, aleluia, para adorar o nosso Deus. Aleluia. Porque foi subindo como um renovo perante uma terra seca, aleluia, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza ele, aleluia, Jesus, e nem formosura, aleluia, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Que era assim que o povo via a Jesus. E olha que Jesus não tinha nem vindo quando essa palavra foi trazida, quando essa profecia foi trazida, irmãos. Jesus ainda não estava na terra ainda. Jesus ia vir depois dessa profecia, mais de 700 anos depois dessa profecia foi que ele veio. Mas Isaías já profetizava sobre a rejeição que haveria em Cristo Jesus, sobre a rejeição que o Filho do Homem, o Filho de Deus, iria ter por um povo que ele mesmo escolheu, por um povo que ele mesmo morreu, por um povo que ele deu a sua própria vida, que ele amou. Aleluia, Jesus. É por isso que o amor de Cristo é incondicional, aleluia. Louvado seja Deus. Mesmo nós
ser humano rejeitando a Ele, Ele mesmo assim ainda nos ama, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo rejeitou, irmãos. Rejeitaram a Deus nesta palavra. Rejeitaram a Cristo quando veio, aleluia. E nós estamos fazendo, como eu disse, a mesma coisa, irmãos. Eu quero trazer para nós, para a nossa geração de hoje. Hoje nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque nós ainda continuamos rejeitando a Cristo, aleluia. Eles rejeitaram um Cristo físico, que veio na carne, exatamente como nós somos. Jesus veio em carne, aleluia. Ele sendo Deus, ele se transformou em carne, aleluia. E veio e habitou entre nós. E aqui ele ficou, ele sofreu, padeceu, foi humilhado, foi desprezado, foi rejeitado, aleluia, pela nação de Israel, que já há 700 anos atrás já desprezava o nosso Deus, aleluia, já rejeitava o nosso Deus. Só quando eles precisavam de um milagre que não estava suportando, de vez em quando eles vinham buscar a presença de Deus, mas na maioria das vezes estavam sempre passando prova por causa da rejeição que eles tinham contra Deus, aleluia. E eu quero dizer, irmãos, hoje, para nós hoje, eu não consigo entender como que as pessoas conseguem rejeitar a Cristo, aleluia. Como nós podemos deixar de fora da nossa vida, irmãos, algo ou alguém tão soberano, tão poderoso, tão grande, fora da nossa vida, irmãos? Mesmo nós sabendo, aleluia, que nós estamos precisando, que nós estamos sofrendo, que nós às vezes estamos desamparados, e às vezes estamos como, aleluia, uma ovelha perdida, mesmo assim ainda a gente rejeita a presença de Cristo. Então não dá para entender como que o ser humano pode ser tão mal desse jeito, irmão. O que Jesus fez para nós rejeitar tanto a Ele? Será que nós não gostamos da bênção que Ele trouxe para nós, das bênçãos que Ele traz para nós? Será que nós não gostamos, aleluia, da vida eterna que Ele nos proporcionou, um direito para nós? Será que nós não gostamos de saber que um dia nós podemos morar no céu juntamente com o nosso Deus, com o nosso Cristo e com todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo? Será que isso é pedir demais, aleluia? Será que isso não basta para nós, aleluia? Glória a Deus, aleluia. Porque é assim que o povo tem feito, meus amados. É assim que a nação tem reagido diante de Jesus Cristo nos dias atuais. Sabe por quê, meu irmão? Porque não é pelo fato de eu estar na igreja, não é pelo fato de eu ser um pastor, não é pelo fato de eu ser um presbítero, não é pelo fato de eu ser um líder, um dirigente dentro de uma igreja, que isso me garante a salvação, não. Isso não tem significado nenhum se você não tiver uma comunhão com Deus. Isso não tem nenhum valor se você não tiver uma obediência com Deus. Se você não tiver um compromisso com a palavra de Deus, não adianta você passar todo o seu tempo dentro de uma igreja, aleluia, porque isso não vai te dar salvação. O que nós precisamos, irmãos, é a renúncia. Renunciar a este mundo é nascer de novo, nascer para Cristo, viver para Cristo, com Cristo e para Cristo. É isso que nós precisamos, irmãos. Hoje nós vemos que a terra, os homens estão sofrendo. Continua sofrendo exatamente como Jerusalém, como Israel sofreu, como os judeus sofreram, mas o sofrimento parecia ser bom, porque eles nunca queriam largar, e hoje também parece que o sofrimento é bom, porque o homem gosta dele e não quer largar. Parece que o homem gosta de sofrer, parece que o homem gosta de passar dificuldade. Aleluia, porque muitas das vezes a gente faz visita ou leva uma palavra para uma pessoa individualmente falando, ou até mesmo na igreja, e principalmente quando oferece a Cristo na igreja, as pessoas não aceitam, não querem. Será que Jesus não é tão bom quanto nós pensamos, aleluia, para ser tão rejeitado assim? Aleluia, ele já foi rejeitado, irmão, 700 anos quando veio a profecia. Já sabia da rejeição. Quando ele veio, ele tornou a ser rejeitado novamente pelos judeus.
Quando Jesus formou um povo, quando ele fechou o círculo, aleluia, para a salvação, para toda a humanidade, isso incluindo nós gentios, ele ainda continuou sendo rejeitado, ele ainda continua sendo rejeitado e desprezado, menosprezado pelo homem. O homem prefere estar ali no barzinho tomando sua bebidinha do que estar na presença de Deus. O homem prefere estar curtindo a sua vida, passando o seu tempo em qualquer lugar aí do que estar na presença de Deus. E muitos que estão dentro da igreja preferem estar dentro da igreja, mas distante de Deus, por causa das suas ações, por causa do seu coração endurecido, aleluia, e não quer saber de Deus mesmo estando tão próximo dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não dá para entender, irmão, por que Jesus é tão rejeitado assim. Talvez você que está me ouvindo nesse momento, irmão, pare para analisar a tua vida, pare para ver o que você, o que nós temos feito, aleluia, para Jesus. Eu sei que nós não somos merecedores, mas não é por isso que nós não vamos fazer por merecer nada, mas nós temos que fazer algo. Nós temos que dar o melhor de nós para Cristo, aleluia. Temos que dar o melhor de nós. Você está dando o melhor de você, meu irmão? Você está dando o melhor de você, minha irmã? Será que eu estou dando o melhor de mim para Cristo? Porque é isso que Ele quer de nós, irmãos. Hoje, a gente vê as pessoas usar a Bíblia, mas de forma contrária. Aleluia. A Bíblia diz que para nós não conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Mas quando muitos pregadores pregam, ele fala, nós somos pecadores, nós somos falhos. Quer dizer, ele, em vez de ele ir contra isso, ele assume que ele realmente é isso. E não procura melhorar, porque ele sabe que ele é assim. Então se ele vive duas personalidades, uma carnal e uma que a ele, ao seu entendimento, parece ser espiritual. Mas será que é, irmãos? Será que nós podemos servir a Deus de maneira diferente, assim como eu estou dizendo, em duas personalidades? Uma hora serve a Deus e outra hora não? Será que o nosso Deus, ele acha que dessa maneira nós estamos servindo a Ele? Hoje nós vemos, irmãos, que dentro da igreja, irmãos, aleluia, tem pessoas de tudo quanto é jeito. Tem pessoas que dentro da igreja nem parecem ser crente, nem parecem ser irmão. Não consegue olhar para a cara do teu irmão, para o teu próximo, aleluia. Tem pessoas que dizem que é irmão, que ama o teu irmão, mas ele odeia. Ele não consegue nem olhar nos olhos do teu irmão, aleluia. Ele não tem essa capacidade, aleluia, porque ele está, interiormente, ele está corrompido. Tem pessoas que vão na igreja só para olhar e reparar o defeito dos outros. Tem pessoas que vão na igreja, irmãos, para querer desfazer aquilo que você está fazendo quando você está pregando uma verdade. Tem pessoas que vão lá para desfazer a tua pregação, porque não concorda com a verdade. Mas nós que servimos ao Senhor de todo o nosso coração, por mais falho que sejamos, nós temos que fazer de tudo para melhorar a nossa vida com Deus. Nunca aceitar a falha em nós, nunca aceitar o pecado em nós, porque Deus não vai levar pecador para o reino dele. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. O pecado não vai subir para o reino de Deus. Então esse pecado tem que ficar aqui, tem que acabar. E para ele acabar, nós precisamos lutar na presença de Deus. Nós precisamos lutar como Jacó lutou com o anjo. Aleluia. Nós temos que arrumar força onde não tem. Aleluia. Procurar, aleluia, de alguma maneira, buscar a presença de Deus de todo o nosso coração. Porque o mundo jaz do maligno. O próprio diabo, quando subiu ao monte, ele mostrou todo o mundo para Jesus. Todo aquele mundo para Jesus. E disse, ó, tudo isso é meu. Tudo que há no mundo é meu. Está me entendendo, irmão? Tudo que há no mundo não é de Cristo, ele pertence a Satanás, aleluia. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo, irmão, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos em terra estranha, então este mundo não nos pertence, a nossa pátria não é aqui, a nossa morada não é aqui, nós temos que entender que a nossa morada é no céu, e para viver no céu tem que viver como cidadão do céu. Para viver com Cristo tem que viver como cidadão de Cristo. E isso significa que nós temos que alcançar a perfeição, nós temos que alcançar a graça de Deus, aleluia, na nossa vida, para nós poder superar todos os obstáculos que vêm sobre a nossa vida.
Muitas pessoas dizem, irmãos, que ninguém é perfeito. Que se tivesse o perfeito, Jesus recolheria. Isto é mentira do diabo, irmãos. Porque a Bíblia diz que somente os perfeitos herdarão o reino dos céus. Somente os justos herdarão o reino de Deus. E se não há nenhum justo, nenhum perfeito, irmãos, quem será que vai reinar no reino de Deus, então morar lá? Aleluia! Nós precisamos de entendimento da palavra de Cristo, meus amados irmãos. Nós precisamos de entender que o nosso Deus, Ele pode mudar a nossa vida, aleluia. Ele pode fazer de nós homens, aleluia, capacitados para falar do amor, para viver o amor de Cristo. Ele pode mudar a nossa vida, meus irmãos. Ele pode transformar a nossa vida. Mas nós precisamos primeiramente querer e aceitar. E não colocar obstáculo dizendo que ninguém é perfeito, que ninguém é justo. Isso é um obstáculo que nós mesmos, pregadores, temos colocado. Não é o meu caso, que eu não penso assim. Mas a maioria das pessoas pensam e falam e ensinam desta maneira. Estão errados, estão ensinando errado, fazendo com que o povo aprenda errado. Se nós continuar com essa perspectiva, nós vamos pagar um preço muito alto, irmãos. Porque Jesus deu a tua vida, mesmo sendo rejeitado e desprezado, Ele deu a sua vida por nós. E Ele quer ver nós morar no reino de Deus, para que tua morte não te torne em vão. Olhe para Israel, olhe para os judeus, irmãos, quantos estão lá, perdidos, sem a presença de Deus. Quantos estão lá, aleluia, procurando a Deus que já veio há muito tempo. Esperando um Jesus com uma coroa de glória que eles esperam, de riqueza, de bens, aleluia. Esse Jesus não existe, não vai ter. O nosso Jesus é simples, irmãos. Ele não teve aparência. Ele não tinha nada, como disse o profeta, que nós o desejássemos, aleluia. E por que ele não tinha o que nós o desejássemos? Você sabe me dizer por quê, meu irmão? Porque ninguém tinha um desejo por Cristo, aleluia. Na época em que ele veio. É porque ele era um homem feio? Não, claro que ele não tinha aparência, mas é por isso que ninguém o desejava? Não, irmão, não é por isso. Ninguém o desejava porque ele trazia um ensinamento perfeito. Ele trazia, irmãos, um ensinamento que cobria todos os pecados. Ele trouxe um evangelho, irmãos, que levava o homem fiel a Deus para o céu. Ele trouxe um evangelho que combatia contra o pecado, contra ele combatia contra tudo isso, irmão. Tanto é que ele veio para destruir esta lei, aleluia, que condenava o homem à morte. Jesus transformou essa lei, aleluia, numa lei espiritual, onde todos têm o mesmo direito, aleluia. Todos são do mesmo tamanho, não tem nem maior e nem menor, somos todos iguais diante do Senhor. Não importa o cargo que estamos, não importa a maneira que vivemos, ou o grau de estudo que temos, ou o dinheiro que nós temos, isso para Deus não faz diferença. Deus quer ver dentro de nós o nosso coração, se o nosso coração está convertido a Ele. Glória a Jesus. É isso que Ele quer ver dentro de nós, se o meu, se o teu coração realmente é a palavra de Deus. Se o nosso coração está realmente proposto a obedecer o Evangelho do Senhor. E Deus está falando com você nesta noite, meu amado. Porque se você ainda não estiver do jeito que Deus quer que você esteja, como eu também, ou qualquer um que estiver ouvindo essa mensagem, Ele quer que nós mudamos, que nós procuramos melhora na nossa vida. Ele quer que nós nos consertamos, aleluia. Que nós nos transformamos, nos purificamos, aleluia. Porque Deus tem poder para fazer isso na nossa vida. Por que as pessoas acham que ninguém é perfeito? Porque acham que nós não somos capazes de alcançar a perfeição. E realmente não somos, se depender de nós, não somos mesmo. Mas se Deus estiver na sua vida, o que é impossível para Deus, meu irmão? Se Jesus estiver na tua vida, o que é impossível para Deus? Você acha que é impossível Deus mudar a sua vida? Fazer de você uma pessoa perfeita, uma pessoa capacitada, uma pessoa pronta para morar no reino de Deus? A Bíblia diz, irmãos, aleluia, glória a Deus, que Daniel foi jogado na cova dos leões. Aleluia. Será que é porque ele estava cheio de pecado, irmãos? Será que é porque ele era um homem pecador, como todos dizem nos dias de hoje? Eu acho que pela leitura que eu fiz ali, eu acho que não, porque a Bíblia diz que não acharam culpa nele, irmãos. Não acharam nada,
Nenhuma falha sequer daquele homem que o condenasse. Tá me entendendo? Aquele homem tinha um coração transformado, uma vida transformada. Quando o homem serve a Deus, irmão, não tem ninguém que vai te acusar. Ninguém vai falar que você fez isso, ou fez aquilo, você é isso, você é aquilo. Não! Porque se Deus estiver na sua vida, irmão, você vai ser um homem sem culpa. Aleluia! Você vai ser um homem que vai estar dentro do Evangelho de Cristo. Aleluia! E Ele vai te capacitar, Ele vai te preparar, Ele vai te colocar num lugar de destaque, aleluia. Não destaque para o homem, mas um destaque para Deus, aleluia. Onde Deus possa te usar, Deus possa mostrar para a nação que você realmente é um homem de Deus, como Deus fez com Jó. Aleluia. Satanás falou, olha lá o seu filho Jó, ele é assim porque ele tem de tudo. Tem bens materiais, tem uma família abençoada, tem um monte de dinheiro, quer dizer, ele tinha tudo que ele precisava. Mas por que ele tinha tudo que ele precisava? Será que você já parou para pensar por que ele tinha tudo que ele precisava e quem sabe até o que ele não precisava ele tinha? Por que ele era desse jeito, irmão? É porque ele era um homem fiel, temente a Deus, aleluia. E desviava-se do mal. É por isso que ele era um homem abençoado. É por isso que ele foi um homem que suportou todas as provações. É por isso que ele foi um homem, aleluia, que honrou o nome do Senhor. O nome do nosso Deus foi honrado por Jó, porque ele era temente e fiel a Deus e desviava-se do mal. Então se nós agirmos como Jó, vai ser a mesma coisa, irmãos. Deus vai nos capacitar e nós vamos fazer a mesma coisa que Jó fez. Mas os homens de hoje são diferentes, irmãos. Estão pregando um evangelho falso, mentiroso. Um evangelho fácil. Um evangelho de prosperidade que não existe, aleluia. Um Jesus que abençoa, que traz bênçãos, que traz dinheiro. Isso não existe na Bíblia. O nosso Jesus, ele é simples, ele é humilde, e o que ele quer para nós é a nossa salvação. E claro que ele pode nos abençoar também, mas o principal que Jesus quer de nós é a nossa salvação. Enquanto nós ficarmos enquadrados nesse evangelho mentiroso, de falsidade, de homens falsos, nós não vamos a lugar algum. O nosso Jesus, irmãos, ele está prestes, todo mundo sabe que ele está prestes para vir buscar o teu povo. Mas o que muitos não sabem é que antes que Jesus venha, o anticristo virá primeiro. E quando isso acontecer, irmão, qual é a nossa capacidade para suportar isso? Em que pé de oração para suportar isso? Em que pé de igualdade nós estamos para suportar essas tribulações que virão sobre todos os povos, nação e língua? Qual é o grau, aleluia, de santidade na nossa vida para nós enfrentar Satanás cara a cara? Porque hoje, irmãos, por mais difícil que seja, hoje nós estamos andando de maneira tranquila, vamos dizer assim, porque por mais difícil que seja, ainda está tudo bem. Hoje nós temos a autoridade de Deus para repreender o diabo, para repreender doença e enfermidade, apesar de os crentes estar mais doentes do que os que não são crentes, aleluia. Mas temos esta autoridade, o que precisa é exercer ela. É isso que nós precisamos, exercer aquilo que Deus deu para nós. Autoridade e poder. Glória a Jesus. Então nós precisamos entender, meus amados, que nós somos filhos de Deus. Não é filho adotivo, irmãos. Nós somos filhos, realmente filhos. Mas para nós se tornar filho de Deus, filho verdadeiro, nós precisamos estar enquadrados na palavra de Deus. O nosso inimigo não pode estar sobre nós, por cima de nós, sobre a nossa cabeça. O nosso inimigo não pode estar sempre lutando contra nós e sempre nos vencendo. Jamais aceita isso na tua vida. Jamais aceita Satanás te vencer. Porque você é um vencedor, porque você é o escolhido de Deus. E se você é o escolhido de Deus, se você é um vencedor, você tem que provar para si mesmo que você é vencedor, pisando na cabeça de Satanás, dos problemas, da enfermidade, dos gigantes que têm se levantado, aleluia, contra a tua vida. Porque você é um vencedor, irmãos. E se você é um vencedor, você tem que provar isso para si mesmo. Não é provar para o homem, não é provar para Deus, é provar para si mesmo. Agora, se você vive uma vida errada com
como você pode falar que é um vencedor? Se você vive uma vida de derrota, como você pode falar que é filho de Deus? Porque os filhos de Deus não perdem batalha. Os filhos de Deus não vivem de derrota. Os filhos de Deus vivem, aleluia, glorificando o nome do Senhor. Vivem exaltando o nome do Senhor, porque são vitoriosos, mesmo na morte, mesmo na dificuldade, são vitoriosos, aleluia. A prova é que Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eu não canso de dizer, mas eles estavam ali na prisão. E com certeza já tinha levado uma bela de uma surra, aleluia. Estavam ali com seus pés e suas mãos presos, aleluia, dentro do calabouço, e mesmo assim não deixaram de adorar a Deus, não deixaram de glorificar o nome do Senhor, não deixaram de orar ao Senhor. Esses são os verdadeiros exemplos para nós, meus amados. Esses são os verdadeiros homens de Deus que tiveram no passado e que ainda podem se levantar no dia de hoje se nós quisermos. Eles tiveram tudo isso, irmão, porque eles buscaram ao Senhor, buscaram santidade, tinham compromisso com Deus. Eles não ficavam preocupados com a vidinha de que a gente preocupa no dia de hoje. Eles não se preocupavam ali, aleluia, com o dia de amanhã. Eles não estavam preocupados com o que eles iam comer ou beber ou fazer, não. A única preocupação que havia na vida desses homens era falar do amor de Cristo, era levar o Evangelho Santo, era levar esta palavra. Era a única preocupação que havia no coração daqueles homens, aleluia. É por isso que nós vemos a diferença do homem que serve a Deus e do homem que não serve a Deus. Aleluia, Jesus. E hoje, irmãos, qual é a nossa preocupação? Qual é a nossa prioridade, aleluia? O que está em primeiro lugar na nossa vida? Porque olhando como um todo, irmão, nós vemos que Jesus ele é praticamente o último da fila. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, tem que ir não sei aonde, tem que comprar isso e tal. Jesus fica lá para trás, o último da fila. E é por isso que o ser humano não consegue se livrar dos problemas. É por isso que o ser humano não consegue se livrar dos obstáculos, aleluia. Às vezes a gente conversa com pessoas, irmãos, às vezes pessoas que já até pensou ou está pensando em tirar sua própria vida, mas quando você oferece salvação para ele, quando você oferece uma vida eterna para ele, que é Jesus, ele rejeita. Ele não aceita, mesmo sabendo que precisa, mesmo sabendo que é uma urgência na vida dele ter esse Jesus, ele ainda assim, ainda rejeita esse Jesus, prefere viver no mundo de pecado do que na presença de Deus, aleluia. E o mundo, irmão, vai de mal a pior. Não vai melhorar, porque o ser humano não busca melhora. O ser humano não quer ter um compromisso com Deus. É claro que eu não quero dizer que é todos, mas a grande maioria. São poucos os homens e mulheres que realmente querem ter um compromisso com Deus. São poucos os homens que têm, homens e mulheres, quando eu falo de mulher também, que tem um amor no teu coração, que se preocupa com o teu próximo. Que se puder estender suas mãos, eles estendem para o teu próprio para ajudar. São poucos, aleluia. E isso, irmãos, é o que está faltando, amor no meio do povo crente, aleluia. Amor no meio desta nação. Nós estamos vendo o mundo desabar e não estamos preocupados, aleluia. O mundo está desabando em cima de todo mundo e ninguém está preocupado, aleluia. Essa semana nós fomos ministrar, melhor dizendo, fazer um trabalho numa certa igreja aí, aleluia, a igreja super lotada, irmãos, aleluia, e não havia uma pessoa, com exceção de mim, da minha esposa e da minha filha, que foi lá visitar, com máscara, aleluia. Somente nós três, acho que se não me engano mais uma irmã lá, com máscara no meio de umas 100 e tantas pessoas, a igreja lotada mesmo, e ninguém de máscara, com exceção de nós três e mais uma mulher lá que eu vi lá, 4. Então você vê que as pessoas não se preocupam com o perigo, não temem o perigo. Porque eu sou servo de Deus, Deus vai me guardar. Ele vai guardar se você fosse fiel a Ele. Se você fosse só um servo que age da maneira que você acha que deve agir, você não vai ser protegido por Deus. Talvez até seja, mas uma hora ou outra você pode tropeçar e cair. Aleluia. Temos que ser vigilantes, irmãos. Temos que ser ambiciosos, não nas coisas deste mundo, mas ambiciosos para buscar a presença de Deus, aleluia. Para se encher do Espírito Santo, para se encher da glória de Deus, aleluia. É isso que Deus quer de nós.
É isso que Deus quer que nós busquemos, aleluia. Esquecer deste mundo que não tem nada para nós. O próprio Jesus rejeitou este mundo quando Satanás ofereceu para ele tudo aquilo que havia no mundo. Jesus não quis. Se Jesus não quis, irmão, por que nós vamos querer? Se aquilo não serviu para Jesus, por que servirá para nós? Será que é difícil entendermos que Jesus é melhor de tudo? Será que é difícil entender que Jesus tem tudo para nós se nós quisermos Ele de todo o nosso coração, se nós rendemos aos pés do Senhor? As pessoas precisam entender, irmãos, que não dá para viver sem Jesus, não dá para lutar sem Jesus. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa cura, Ele é o nosso milagre e Ele é a nossa esperança, aleluia. Nós não podemos deixar Ele de fora, nem lá para trás da fila, não. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Irmãos, vamos entender o que Jesus quer conosco, aleluia. Comece a abraçar esta causa, esta palavra. Comece a abraçar a Jesus, que você vai ver a diferença na tua vida. Não importa o que as pessoas pensam de você, não importa o que o mundo pensa de você. O importante é o que Jesus pense de você. Então procure andar nos mandamentos de Cristo, meus amados. Procure, aleluia, entregar sua vida a Deus e deixar Ele trabalhar na tua vida. Porque se você fazer assim, se nós fizermos dessa maneira, nós vamos ser muito mais do que vitorioso. Não é só vitorioso, é muito mais do que vitorioso, irmãos. Mesmo nas dificuldades, nós vamos glorificar a Deus, porque Ele é fiel e Ele é único, irmão. Não existe outro, é só Ele. Aleluia. O profeta Isaías trouxe essa profecia 700 e tantos anos antes que ela acontecesse. Passou-se todos esses anos, Jesus veio e foi rejeitado. Já passou mais de 2000 anos, Jesus continua sendo rejeitado. Aleluia. Então cabe a nós, irmãos, descobrir como encontrar Cristo. Aleluia. Cabe a nós a saber como não rejeitar a Cristo. Cabe a nós se entregar de todo o nosso coração para Ele. Porque senão nós vamos passar o tempo todo aqui da igreja e vai perder nossa salvação. Aleluia. Porque a misericórdia de Deus, irmãos, ela existe, com certeza existe. Mas ela existe para aqueles que também são misericordiosos, são obedientes, são tementes, são amorosos. Aleluia. É assim que Deus trabalha, irmãos. É assim que Jesus trabalha. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a tua vida, irmãos. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Os irmãos que nos acompanharam nessa noite, né? Está aí também Luiz Alberto, né? Meu primo, que está também nos acompanhando. Aleluia. Fátima Rosa também está conosco. Irmão Bruno também. Irmão Claudemir. Irmão Davi. Entre outros irmãos que estão conosco aí. Que Deus abençoe a tua vida, irmão. Pegue esta palavra. Aleluia, e descubra o que Deus tem para você, porque esta palavra falou fortemente comigo. Eu tenho certeza que falou com você também, porque é uma palavra que veio de Cristo, irmão. Não é minha, não é da minha autoria, não foi eu que criei. Esta palavra é de Jesus Cristo, ela está aqui dentro da Bíblia Sagrada, e se você buscar mais, você vai encontrar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Seja o vencedor. Aleluia, não seja o derrotado, seja aquele que pisa na cabeça de Satanás e mostre para o diabo que você é filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, meus amados irmãos. Que Deus possa continuar falando fortemente no teu coração. Aleluia, não vai nem dar tempo de orar, né, irmão? Porque já estamos já passamos do horário, né? Aleluia. Mas vamos orar hoje às 20 horas, na verdade, irmão, nós vamos orar. Estamos aí na campanha de oração às 11 horas da noite, às 22 horas, 23 horas, né? E vamos novamente orar, porque sem oração, irmão, aleluia, não tem como vencer, né? Não é só oração, claro, né? Temos que orar, jejuar, vigiar, temos que ser obedientes, tudo isso aí. Senão só a oração também não resolve. Tem que ter um grupo de conjunto, de contexto, né? Da palavra de Deus. Temos que ter tudo isso aí para nós ser vencedor. Mas a oração já é um começo. Nós precisamos orar, buscar Deus para que Ele possa nos fortalecer, nos renovar, para que nós vayamos subindo degrau a degrau até chegar no último degrau, né, irmãos? Aleluia. Vamos, já quero se despedir de todos os irmãos que estiveram conosco. Às 23 horas estarei aí
na live novamente orando com todos, né? Os irmãos que quiserem nos acompanhar, nos acompanhem. Se quiser fazer pedido de oração, pode fazer. Mande nome de pessoas que você queira que a gente ore, que nós vamos orar, vamos apresentar. Já estamos fazendo isso, acabamos 2 campanhas de 7 dias e vamos continuar orando. E enquanto Deus permitir, a gente vai estar orando em casa, mas jamais parar de orar, né, irmão? Jamais orar um pelos outros, né? Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.